Boa noite, pessoal. Durante este mês de junho vamos estar a estudar a Epístola de Tiago, um livro que pode parecer bastante pequeno, mas é muito objetivo e prático para a nossa vida, para o nosso dia-a-dia. Então vem fazer parte, mete um gosto, partilha o link e subscreve o nosso canal. Boa noite, sejam muito bem-vindos às nossas noites de ensino. Durante este mês nós estamos a falar sobre o livro de Tiago e durante a aula da semana passada nós estivemos a ver o capítulo 3 da Epístola de Tiago, onde é abordado o tema da sabedoria. Mas vemos que o autor até começa o capítulo com a questão do cuidado que nós devemos ter com a nossa língua, que tanto abençoa a Deus como amaldiçoa as pessoas. E nós vimos em relação a isto umas palavras até bastante duras da parte de Tiago, de como as nossas palavras podem ser palavras como fogo inflamadas pelo próprio inferno. Que palavras duras para a nossa vida, mas como essas palavras nos têm que trazer a consciência de que nós realmente precisamos de ter atenção à nossa vida e termos atenção à nossa língua e às nossas palavras. E com isto nós vimos que este cuidado que temos que ter é uma análise feita à nossa vida e analisarmos realmente quem é que está ao leme da nossa vida. O caminho que nós temos seguido, será que é um caminho que abençoa os outros, que é guiado pelo Espírito Santo, ou é um caminho que está a amaldiçoar os outros, está a trazer destruição e por isso não está a ser guiado pelo Espírito Santo? Nós precisamos mesmo que seja o Senhor a guiar a nossa vida. E neste mesmo sentido de que precisamos que o Senhor guie a nossa vida, nós estivemos a falar da sabedoria, a sabedoria humana, que nós vimos que é uma sabedoria focada no eu, no benefício próprio, mas acima de tudo também vimos a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus e que nós vimos que é uma sabedoria pura, que é uma sabedoria pacífica, compreensiva, dócil, cheia de misericórdia, cheia de boas ações, que não faz distinção de pessoas e que não é fingida. Esta é a sabedoria que nós, enquanto cristãos, nós devemos procurar. Uma sabedoria que, acima de tudo, aquilo que nós vemos é que nos vai levar a gerar através de nós os bons frutos na vida de quem nos rodeia, na vida das pessoas que estão à nossa volta. Então nós acabamos a aula passada a vermos que realmente é tudo acerca do Senhor. É Ele que tem que guiar a nossa língua, a nossa vida, é dele que tem que vir a sabedoria, a nossa sabedoria para o nosso dia-a-dia. Nós não queremos mais ser guiados por nós próprios, nem procurarmos mais esta sabedoria humana, esta sabedoria terrena, mas queremos procurar a sua sabedoria. Isto foi o que vimos a semana passada e na aula de hoje nós vamos estar a falar sobre o capítulo 4 de Tiago, onde ele nos vai apresentar assim uma série de assuntos bem específicos para o nosso dia-a-dia. E diz assim, Tiago 4, do 1 ao 10. De onde vêm as guerras e as lutas que experimentam? Não será das paixões conflituosas no interior de cada um? Desejam, mas não possuem. Matam e cobiçam, mas não ficam satisfeitos. Daí vêm as vossas guerras e lutas. Não têm o que querem porque não o pedem a Deus. E se pedem e não recebem é porque pedem mal, pedindo coisas que só servem os vossos prazeres. Gente infiel, não sabem que a amizade para com o mundo é inimizade para com Deus? Se alguém quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Não é em vão que a Sagrada Escritura diz: Deus exige que o Espírito que fez habitar em nós o ame a Ele somente. Mas Ele nos mostra cada vez mais graça. Por isso diz ainda a Sagrada Escritura: Deus resiste aos orgulhosos, mas concede a sua graça aos humildes. Portanto, sejam submissos a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Vão ao encontro de Deus e ele virá ao vosso encontro. Os que são pecadores corrijam-se dos seus erros. Os indecisos purifiquem as suas intenções. Reconheçam o vosso mal, arrependam-se e chorem. Que o vosso riso se transforme em luto e a vossa alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele vos há de engrandecer. Até aqui, Tiago começa este capítulo 4 a falar sobre as guerras e as lutas que vêm até à nossa vida. E é interessante nós pensarmos como é que acabámos o estudo da semana passada.
Porque a verdade é que isto é uma carta contínua, é seguida. Nós não podemos somente analisar capítulo a capítulo como estamos a fazer, mas nós precisamos de ter na memória aquilo que nós já vimos antes, aquilo que os capítulos anteriores falavam. E aquilo que nós vemos, que acabámos a semana passada a falar, que a grande diferença entre a sabedoria terrena e a sabedoria de Deus é que a sabedoria terrena procura o benefício do eu, o benefício próprio. Enquanto que nós vemos o contrário, a sabedoria de Deus traz frutos à vida de quem nos rodeia, à vida das pessoas. Agora isto é interessante porquê? Quando nós vemos estes 3 primeiros versículos do capítulo 4 em conjunto com todo, nós podemos ver e entender que Tiago quer ensinar àqueles leitores que as disputas internas pelas quais eles estão a passar nascem no desejo próprio de cada pessoa a tentar satisfazer as suas necessidades, olhando simplesmente para o eu, para o meu umbigo, olhando para si próprio e não para aqueles que o rodeavam, olhando somente para os seus próprios problemas, para as suas próprias ambições, e com isto nós vemos que vai gerando cobiça, que vai gerando inveja, que vai trazendo problemas para a vida deles. E este mesmo ensino serve para nós enquanto pessoas, mas serve também para nós enquanto igreja, enquanto comunidade. Nós precisamos de entender que enquanto pessoas nós estamos numa comunidade, nós estamos numa igreja para sermos servos e não para sermos senhores. Ou seja, isto pode ser até bastante óbvio, mas deixa-me dizer-te isto. Nós existimos para procurarmos servir o outro, para suprir a necessidade do outro e não para dizermos, olha, espera aí, Susana, Tito, olha, Igreja Reviver, está aqui a minha lista de problemas, está aqui a minha lista de desejos, de ambições. Agora, por favor, podem pegar nisto e ver se conseguem realizar alguma coisa em favor do meu eu, em meu favor. Parece um exemplo assim bastante parvo, mas realmente não é isto. Não é para isto que nós existimos e não é para isto que nós estamos na igreja onde estamos. Deixa cá ver o que é que a Reviver tem a ver em benefício do eu. Não é mesmo para isto que existimos. Não é mesmo para isso que nós estamos colocados onde nós estamos. Nós existimos sim para servir os outros e não para sermos servidos. Para amar o próximo como nós vimos, como a nós mesmos. E lá está. Isto vale para a nossa vida em igreja, para nós enquanto pessoas, mas também para nós como um todo, para nós também como uma igreja. Nós precisamos de ser uma comunidade, nós precisamos ser uma igreja de corações dispostos a servir. Esta é a chave que Tiago nos traz. Quando para estes problemas não existirem na nossa vida, para estas disputas que não aconteçam, nós precisamos de não olhar somente para o nosso umbigo, mas nós precisamos de olhar para a vida do outro e como é que eu posso servir a vida do outro, como é que eu posso trazer benefício à sua vida, como é que eu posso trazer benefício para o todo e não para o eu. A chave aqui é a unidade, mas não uma unidade de uma pessoa, ou seja, uma unidade onde cada pessoa procura o seu benefício, mas uma unidade onde cada pessoa está à procura do bem-estar e do benefício do todo. Tiago ainda vai trazer outra perspectiva para esta necessidade de unidade na nossa igreja, na nossa comunidade de fé. No versículo 11, ele vai nos dizer para não falarmos mal uns dos outros. E a verdade é que quando nós fazemos isso, nós estamos a nos colocar no lugar daquele que julga. Daquele que primeiramente acha que está acima do outro e por isso até acha que está acima da lei. E esta não pode ser a nossa posição. Nós não somos melhores do que o nosso irmão, nós não estamos acima de ninguém no sentido de sermos juízes de alguém, mas nós precisamos sim de caminhar lado a lado com as pessoas. Nós precisamos de entender que, tal como as pessoas que nos rodeiam, nós também erramos. Então, em primeiro lugar, não somos aqueles que julgam, porque nós também somos réus. Nós também somos culpados pelo nosso pecado e somos dependentes da graça e do favor de Deus na nossa vida. Nós não somos mais do que ninguém. E nós precisamos de estar atento a isto. Porque por vezes, quando nós estamos a falar mal do nosso irmão, quando julgamos o erro do outro, o que nós estamos a fazer é nos colocar realmente numa posição que não é nossa. Numa posição superior, numa posição de autoridade, de olha para mim, eu sou melhor do que tu, eu não caio nessa. E nós precisamos ter atenção a isto. Esta não é a nossa posição. Nós não somos melhores do que ninguém para julgá-los.
E voltando um pouco atrás, o início do capítulo 4 ainda vai nos ensinar também que as orações daqueles leitores estavam cheias do desejo próprio, buscando apenas satisfazer as vontades pessoais e não olhando para a vontade de Deus. E sabem, não sei quanto a vocês, mas por vezes eu quero deixar isto assim, simplesmente um alerta, uma chamada de atenção para aqueles judeus, para aqueles leitores lá distantes. Isto não é para a minha vida, eles é que levavam assim uma vida má, que o Tiago precisava de corrigir, eu não. Mas será que eu não? Será que é assim? Será que não é para mim também? A verdade é que o ensino que o Tiago trazia é para nós hoje também. Muitas das vezes na nossa vida o nosso desejo está acima do desejo de Deus. Ou mesmo por vezes o nosso desejo diz que eu sou mais importante do que o todo. E então nós vamos lá e oramos de uma maneira egoísta, de uma maneira errada, apontando simplesmente para mim, apontando simplesmente para o meu umbigo. E o que acontece é que não vemos as nossas orações a serem atendidas, porque tal como o Tiago nos está a advertir, nós não estamos a pedir bem, nós estamos a pedir somente para nós. E esta chamada de atenção da parte de Tiago tem que ser importante o suficiente para mudar a maneira como nós vemos as coisas, para mudar a maneira como nós estamos a levar a nossa vida e certamente para mudar a maneira como nós estamos a orar também. Como é que nós estamos a orar? Como é que tu estás a chegar a Deus? Será que simplesmente nós nos chegamos a Deus e vamos, Deus, olha aqui eu, olha apontando para o meu umbigo, olha aqui o meu desejo, olha aqui o meu medo, olha aqui a minha ambição. Como é que tu estás a orar? Será que muitas das vezes nós não somos o receptor claro desta carta de Tiago, desta advertência de Tiago? Será que não é primeiramente também para a minha vida e não só para aqueles leitores? Será que nós não vemos as nossas orações a não serem supridas, a não serem atendidas porque nós estamos a pedir erradamente, porque nós estamos a pedir em favor do eu? Nós devemos mudar a maneira que nós oramos. Nós precisamos orar segundo a vontade de Deus para a nossa vida. Segundo a sua vontade e não segundo a minha. E é interessante nós até pensarmos no exemplo que Jesus nos deixa. Jesus nos deixa um exemplo sobre oração mesmo num dos momentos mais difíceis da sua vida. E aquilo que nós vemos é que Jesus, numa das orações mais difíceis que ele tem, lá no jardim do Getsemane, e pensem bem nisto, ele ia ser entregue, ele ia morrer. E ele diz assim em Mateus 26:39, diz que ele foi um pouco mais para diante e inclinando-se até ao chão, orava assim: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de amargura. No entanto, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Uau! Até aqui. Nós precisamos de entender uma coisa. Jesus tinha uma vontade clara, Jesus tinha um desejo. Nesta passagem, a sua vontade pessoal, o seu umbigo, o seu desejo pessoal dizia: Pai, passa de mim este cálice. Pai, eu não quero morrer, eu não quero este sofrimento todo. Este é o meu desejo, este é o meu umbigo natural. E tal como Jesus, tu e eu temos o nosso desejo, nós temos a nossa vontade. Mas aquilo que é importante nós vermos aqui nesta passagem de Jesus é vermos como é que Jesus não fica por aí. Como é que Jesus não fica somente pela sua vontade, mas ele sabia que era mais importante ser atendido à vontade do Pai. Mais importante do que os seus desejos era ser atendido à vontade de Deus. E aí nós vemos como é que ele acaba esta oração simplesmente a dizer: olha, Deus, Pai, é assim, este é o meu desejo, esta é a minha vontade, é o que eu quero, mas acima de tudo, aquilo que eu quero é que se faça a tua vontade e não a minha. Isto é o mais importante. E sabem, esta deve ser também a nossa intenção. Esta deve ser também a maneira como nós oramos. Deus, que se faça a tua vontade, Pai. Tu sabes todas as coisas, tu sabes a minha vontade,
Mas olha, acima de tudo, eu quero cumprir a tua vontade. E ainda sobre este assunto da vontade de Deus ou da nossa vontade, Tiago vai nos ensinar que não temos um caminho do meio. Ou seja, vejam bem isso, é de um lado ou é do outro. Ou é a vontade de Deus ou não é. Ou nós somos amigos de Deus ou nós somos inimigos de Deus. Isto é importante nós vermos, porque não há um meio termo. Tiago nos adverte tão bem sobre isto. No versículo 4 nós vemos Tiago a falar isto mesmo. Ou nós somos amigos de Deus, ou nós somos inimigos de Deus. Não há aqui outra maneira. Nós não podemos andar assim de braços dados com Deus e ao mesmo tempo andar de braços dados com o mundo e as coisas estão bem. Não é possível. Não é possível. Não é isso que Deus tem para a tua vida. Não é isso que Ele te pede. Ou nós estamos de um lado ou nós estamos do outro. Deus não aceita dividir. Deus não aceita dividir o seu povo. Deus não aceita dividir os seus filhos com o mundo ou com outros deuses. Deus não aceita que a nossa vida, que a nossa adoração esteja dividida entre Ele e entre os nossos desejos. Entre Ele e entre as nossas ambições. Entre Ele e as coisas deste mundo. Isto vai nos relembrar até o primeiro mandamento que Ele nos dá. Não terás outro Deus senão eu, acima de mim. Êxodo 23. Mas para além deste mandamento, vai-nos relembrar também aquilo que Pedro dizia na sua carta e que diz assim em 1 Pedro 2,9. Convosco, porém, não é assim, porque são geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo que pertence a Deus para proclamar as admiráveis obras daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa, para a sua luz maravilhosa, para a sua maravilhosa luz. Não sei se perceberam bem aquilo que acabámos de ler, mas nós somos geração escolhida, nós somos nação santa, nós somos separados para proclamar as admiráveis obras de Deus. Isto precisa de estar bem presente na nossa vida. Porque quando isto está presente em nós, fica bastante claro que não existe qualquer amizade com o mundo e com Deus ao mesmo tempo. Tal como Ele nos vai ensinando ao longo da sua palavra, Deus quer exclusividade na nossa vida. Nós somos o povo dEle, não do mundo. Nós somos escolhidos por Ele. Esta é a nossa identidade. E quando por fim nós entendemos isto, que nós somos povo de Deus, que Ele não aceita nos dividir com mais ninguém, então nós entendemos que Ele também nos escolheu e nos escolheu com um propósito, com uma missão para este mundo, para a vida dos outros. Entendemos então como devemos fazer, como nos devemos comportar e esta sim é a chave para esta transformação na nossa vida, para esta transformação de comportamento na nossa vida. Entendermos que Deus não aceita, e a palavra atenção não é não recomenda, é não aceita. Deus não aceita que tenhamos amizade com o mundo e amizade com Ele. Não é possível. E nós precisamos ter isto bem presentes na nossa vida. Porque por vezes nós gostamos de andar assim de mãos dadas com Deus, mas com o mundo, deixa cá ver. Epá, esta parte do mundo também não é assim tão grave, também tem alguns princípios mais ou menos decentes, mas não pode ser. Não pode ser. E atenção àquilo que nós estamos a fazer com as nossas vidas, porque não é possível. Não é possível nós fazermos a vontade de Deus se nós não andarmos somente, única e exclusivamente de mãos dadas com Ele. Não é possível andar aqui em trocas. Então Tiago deixa-nos aqui esta chamada de atenção, mas para esta chamada de atenção ele também vai nos trazer instruções muito diretas para nós enquanto cristãos, mas também para nós enquanto igreja. E vamos ler de novo Tiago 4, do 7 ao 10. Portanto, sejam submissos a Deus e resistam ao diabo, que ele fugirá de vós. Vão ao encontro de Deus e Ele virá ao vosso encontro. Os que são pecadores corrijam-se dos seus erros. Os indecisos purifiquem as suas intenções. Reconheçam o vosso mal, arrependam-se e chorem. Que o vosso riso se transforme em luto e a vossa alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele vos há de engrandecer. Até aqui. Tiago deixa-nos aqui
9 instruções diretas e práticas para a nossa vida. Sermos submissos a Deus, resistirmos ao diabo, irmos ao encontro de Deus, corrigir os nossos erros, purificar as nossas intenções, reconhecer o nosso mal, arrependermos e chorar, transformar o nosso riso em luto, a alegria em tristeza e humilhar-nos perante Deus, diante de Deus. São estes os 9 pontos que Tiago nos deixa aqui para nós que queremos a cada dia ser melhores cristãos. Mas não somente para nós que queremos ser melhores cristãos, mas para nós enquanto igreja que queremos fazer a vontade de Deus na nossa vida. Para nós que queremos realmente andar com Deus enquanto indivíduos, mas enquanto igreja também. Não agarrados às nossas vontades, não agarrados àquilo que o mundo tem para nos dar. E são 9 pontos, mas o ponto fundamental que Tiago nos quer trazer aqui com estas 9 instruções, bem diretas e práticas, como dizia, é esta, para nós enquanto indivíduos e para nós enquanto igreja, é que nós, enquanto pessoas, nós enquanto igreja, nós precisamos de aprender que realmente estes pontos todos precisam de ser praticados. Não podem ser pontos bonitos, de efeito bíblico, nós precisamos de realmente os colocar em prática. Nós precisamos de realmente ser submissos a Deus e não somente lermos isto. Nós precisamos realmente de resistir ao diabo, de ir ao encontro de Deus, de corrigir os nossos erros, de purificar as nossas intenções, de reconhecer o nosso mal, de arrependermos, chorarmos, de transformar o nosso riso em luto, transformarmos a nossa alegria em tristeza e, acima de tudo, precisamos de nos humilhar diante de Deus. Isto precisa de ser uma realidade na nossa vida, pois quando nós colocamos isto em prática, fará de nós pessoas mais fortes, mas acima de tudo uma igreja mais forte, uma igreja mais unida e que manifesta o reino de Deus aqui na terra e para as pessoas que estão à sua volta. E para terminar o estudo de hoje, nós vemos que este capítulo encerra com uma espécie de provérbio muito direto e diz assim, Tiago 4,17: portanto, aquele que sabe o bem que deve praticar e não o pratica, está a cometer pecado. Tiago aqui vai elevar a fasquia. Tiago aqui vai elevar até o nosso entendimento acerca do que é pecado e o que não é. Até aqui nós podemos pensar, bem, pecado é fazermos o mal, então pronto, eu não faço esse mal, não peco. Mas agora Tiago agarra e diz, olha, o simples facto de tu saberes o bem que deves fazer nos leva e nos tem que levar a uma atitude de rendição e obediência, pois caso contrário, tu estás a pecar ao não cumprir isso. E isto é mais um ensino, não sei quanto a vocês, mas que eu quero deixar lá no passado. Fiquem com essa, judeus, fiquem com este ensino de Tiago, vocês leitores originais que pecavam muito. Nós, se calhar, é melhor ficarmos com o pensamento que diz que pecado é somente fazer o mal que fazemos e pronto, não fazemos. Mas sabem, a verdade é que não. Lamento informar se este era o vosso pensamento. Este ensino, mais uma vez, não é simplesmente para antigamente, é sim também para nós hoje. Se eu sei o bem que eu devo fazer hoje e não o faço, então eu ou nós hoje, nós estamos a pecar. Hoje. Nós precisamos de entender isto, nós precisamos de entender que aquilo que nós estudamos na Palavra de Deus ainda é bem real para a nossa vida hoje. Nós entendemos que por vezes temos sido egoístas, nós entendemos que olhamos simplesmente para mim, para o meu umbigo, para os meus desejos e nós vemos como isto tem trazido até problemas para a nossa vida, que com este pensamento de no eu, no meu umbigo, até podemos estar a ser uma comunidade, uma igreja dividida na procura do benefício individual e não unida na procura do benefício do todo, porque cada um realmente está a remar para o lado que quer e não para o lado que Deus tem para nós. Então nós temos que fazer aqui um ajuste nos nossos pensamentos e realmente remarmos todos juntos para aquilo que Deus tem para nós, para a sua vontade. E com o pensamento na união da igreja, nós precisamos também de nós aprendermos a orar, não numa de, olha, Deus está aqui, satisfaz os meus desejos, mas sim, Deus, olha, qual é a tua vontade? Eu quero cumprir a tua vontade e com isso eu sei que preciso estar agarrado somente a ti, largar tudo aquilo que me atrapalha e fazer a tua vontade. Eu sei que será fazer o bem, então olha, eu quero fazer essa vontade.
A pergunta que eu quero deixar hoje é: queremos nós fazer a vontade de Deus? Então vamos orar. Pai, obrigado pela tua vontade, Deus. Obrigado porque ela é boa, perfeita e agradável, como a tua palavra nos ensina, Deus. E realmente o nosso desejo é esse mesmo. Nós queremos cumprir a tua vontade em nós. Nós queremos buscar a tua vontade e não somente a minha vontade, porque a minha vontade é egoísta, a minha vontade vai só se centrar no eu, Deus, mas eu quero procurar a tua vontade, Pai. Faz-me procurar, faz-nos ser uma igreja, Deus, que procura realmente a tua vontade acima de todas as coisas, acima do nosso próprio benefício, Pai. Nós queremos ser guiados por ti, Deus, mais uma vez, Deus. Nós queremos ser guiados por ti, mais uma vez, na vida do outro, em direção ao outro. Mas nós, enquanto igreja, nós também queremos ser uma igreja que procura a tua vontade e que é guiada por ti às necessidades que estão à nossa volta, Deus. Enquanto comunidade, nós queremos remar para o todo e não remar simplesmente cada um para o nosso lugar, cada um para o nosso desejo, cada um para a nossa vontade, Pai. Tira este pensamento egoísta de nós, tira esta vontade nossa de satisfazer o nós, Deus, o eu, Pai, mas que realmente possamos procurar a cada dia mais a tua vontade, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Por hoje é tudo. Encontramos-nos para a semana. Deus vos abençoe.